Salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Pod Mais Alego, podcast em parceria do Mais Goiás com a Assembleia Legislativa de Goiás. Comigo aqui, Rubens Salomão, e com o Chico Francisco Costa, repórter do Mais Goiás. Tudo bem, Chico? Tudo ótimo, Salomão. Vamos que vamos para mais um. Mais um, né? E hoje recebendo aqui na mesa o deputado Isiquinã, do MDB. Deputado, um prazer ter o senhor aqui na mesa do Pod Mais Alego. Muito bom receber o senhor. Prazer é nosso. Muito obrigado a você, Rubens, e ao Francisco pela oportunidade. Sem dúvida nenhuma, esse é um canal de interação que democratiza o que ocorre no ambiente da Assembleia Legislativa com as pessoas que estão esparramadas aí pelos mais variados municípios goianos e certamente têm interesse no trabalho que é prestado pela Casa Legislativa do Estado de Goiás. São projetos e pautas que verdadeiramente impactam na vida do cidadão, de forma que esse programa traz à tona tudo que ocorre no âmbito da Assembleia Legislativa e, consequentemente, dá o acesso para que o cidadão possa conhecer melhor o que o nosso trabalho está realizando em benefício dele. Deputado, vou começar perguntando sobre o trabalho na Assembleia, mas sobre sentimento, né? Como é que o senhor está se sentindo na Assembleia? Porque, formalmente, o senhor é um novato, né? O senhor teve a primeira candidatura a deputado estadual e a eleição. Mas o senhor já é um político experiente, né? Com a administração em Vianópolis, com a articulação política como uma liderança, né? Não só da região do senhor, mas do Estado, podemos dizer assim, ao longo aí dos últimos anos, já há alguns anos o senhor está na militância política, por muito tempo no PP, né, no Progressistas. O senhor se sente assim um novato? O senhor já acompanha muito de perto e há muito tempo o trabalho da Assembleia. Olha, eu iniciei a minha militância já há muitos anos. Participei do movimento estudantil, integrei as fileiras do Partido Progressista no Estado de Goiás, presidindo a juventude da sigla no decorrer de 2 mandatos em âmbito estadual. Colaborei com a construção do partido aí nas mais diversas cidades aqui do nosso estado. Posteriormente, tive o privilégio de governar o meu município, Vianópolis, por 2 ocasiões consecutivas e agora estou tendo aí a perspectiva de exercer o mandato de deputado estadual. Em que pese eu esteja chegando agora, obviamente que a gente tem um certo traquejo, já tinha um certo conhecimento do ambiente legislativo, do que se passava na Casa Legislativa, e é claro que o aprendizado é diário, é cotidiano, mas nada que esteja assim me assustando, me deixando perdido em relação ao que se faz diariamente, sobretudo o que é de competência de um deputado estadual no exercício do mandato. Deputado, o senhor falou a questão do traquejo, que não chega assustado na casa. O senhor foi um dos mais votados, né? Com mais de 47 mil votos, acho que foi o quarto mais votado. O quarto mais votado. O senhor esperava essa votação expressiva? Olha, Francisco, é claro que a gente trabalha para ganhar as eleições. O objetivo central de todo político que ingressa num projeto dessa magnitude é ser vitorioso na data do pleito. Eu trabalhei bastante, percorri aí diversas cidades, praticamente todas as regiões do estado de Goiás. Estive presente, do ponto de vista da votação, em 215 municípios. E é claro que eu tinha uma expectativa larga em relação a uma perspectiva vitoriosa. Mas eu confesso a vocês que a votação obtida nas urnas me surpreendeu. Eu não esperava alcançar a casa dos 47.453 votos. Isso aí me deixou um pouco surpreso, mas, obviamente, realizado pelo fato de entender que isso demonstra a credibilidade que as pessoas enxergaram no nosso projeto e, sobretudo, é fruto da biografia que escrevemos até o presente instante. O senhor é da região sudoeste, né? Sou da região da Estrada de Ferro, chamada região da Estrada de Ferro, onde o trilho ferríneo passa dentro ali de vários municípios que compõem essa região. E o senhor teve voto, com essa votação expressiva, o senhor teve votos em todo o estado ou foi mais nessa região mesmo? Como eu disse a você, eu tive votos em 215 cidades. Agora, é claro que a maior votação foi concentrada na região da Estrada de Ferro. Para que você tenha uma ideia, na minha cidade, Vianópolis, eu obtive
cerca de 76,7% dos votos válidos. E nas demais cidades, um percentual bastante substantivo. Quase que a metade da minha votação se concentrou ali na região da Estrada de Ferro. Mas eu sabia que os votos disponíveis ali não seriam suficientes para que eu lograsse êxito em relação ao meu projeto de ser vitorioso nas eleições para deputado estadual. Sim. Então, nós passamos a realizar aí um trabalho hercúleo nas mais variadas regiões do estado de Goiás. Contei com apoios muito importantes, como foi o caso do ex-deputado Tião Caroço, que afiançou por completo a nossa candidatura, e isso, somado ao trabalho que os nossos companheiros realizaram aí pelas diversas cidades onde nós tivemos presença eleitoral e política, resultou nessa vitória retumbante. Eu sempre lembro, quando falo de Tião Caroço, eu lembro do Humberto Aidar na Comissão de Constituição e Justiça, chamando ele de Sebastian. achava muito bom. O Humberto tinha umas tiradas dessas. Tinha ótimas. E sim, eu quero perguntar outra coisa. Com essa votação expressiva, o senhor chegou a pensar em colocar um nome à disposição para presidente da Assembleia? Porque a gente teve... O Bruno articulou muito bem, conversou com todos e conseguiu essa vitória unânime. Mas ainda no final do ano passado, muitos nomes se colocaram à disposição, né? Inclusive novatos, como Renato de Castro. E o senhor, que teve uma votação tão grande, chegou a pensar isso também? Ou já conversou logo de cara com o Bruno e acertou essa questão? Eu acho que a gente precisa entender o momento. Nada na vida, sobretudo na política, é feito de forma forçada. As coisas acontecem naturalmente. Isso é fruto da sua conduta, do seu comportamento, da história que você escreve. Eu, pelo fato de estar chegando, nunca tive essa pretensão de presidir o Legislativo. Eu entendo que não havia melhor nome para ocupar esse posto que o Bruno Peixoto. Ele foi líder do governo nos 4 anos que antecederam essa legislatura. Ele estabeleceu uma relação respeitosa e de confiança com os pares que integravam a legislatura, onde ele liderou os assuntos de interesse do governo. Ele estabeleceu uma conexão e, principalmente, uma interlocução muito eloquente com aqueles que estavam chegando. Então, eu via e vejo que ele era o nome mais qualificado para presidir o Legislativo e vem provando isso no decorrer do ano. São ações que têm sido realizadas no sentido de fortalecer o mandato parlamentar, e fortalecendo o mandato parlamentar, nós entendemos que estamos fortalecendo a representatividade que cada deputado pode exercer em benefício das pessoas que nele votaram. Deputado, eu vou antecipar um pouquinho o script aqui da conversa, porque eu estou bastante curioso. O senhor, tendo o pai ex-deputado, né, por 2 mandatos, muito mais conhecido no estado hoje como Isiquinã Pai, né? Imagino que seja um orgulho para o senhor. O pai do senhor hoje é uma referência para se referir ao senhor, né? O senhor sempre quis ser político? O senhor nasceu em 78, o pai do senhor foi deputado até 75. Como é que foi isso na casa, na criação do senhor? O senhor sempre quis ser político ou não? Como eu disse na pergunta anterior, eu acredito que as coisas na vida de cada cidadão ocorrem de modo natural. E surgiu com muita naturalidade ao longo da minha trajetória. Eu nunca recebi uma influência forçada por parte do meu pai ou de quem quer que seja. Mas, obviamente, passei a acompanhá-lo ali no ambiente político, nas rodas que ele frequentava, diversos amigos que militaram e outrora da mesma forma que ele no campo político. Isso aí despertou o meu interesse para essa atividade. E, na medida em que eu fui convivendo com as pessoas, que eu fui me apresentando, me tornando conhecido, essa oportunidade de ser candidato em Vianópolis, que é o meu berço político, surgiu de forma absolutamente natural. Mas despertou o interesse quando, deputado? Quando é que o senhor se enxergou nisso? Por volta dos 14, 15 anos de idade. Uhum. Eu passei a tomar um gosto mais apurado com relação à minha participação no processo político. Mais precisamente nas eleições de 1994. A estadual, né? Na eleição estadual. Estadual. Uhum. Isso. Ali já teve uma disputa mais interessante para o governo, né? Ali foi o a disputa Maguito. do Maguito. Disputaram o Ronaldo Caiado, nosso atual governador, Isso. o Maguito Vilela, então vice-governador do ex-governador Íris Rezende na época,
a deputada federal Lúcia Vânia, nesta época, Sim. e o candidato do PT, se eu não me engano, era o empresário Luiz Antônio, lá de Anápolis, e alguns outros candidatos também que se apresentaram naquele pleito. Esse é um processo bastante interessante, porque eu já ouvi isso, né? Que a vitória em 98 começou em 94, com a derrota em 94. Quando o Maguito venceu aquela eleição, a oposição estava desunida. E aí, em 98, houve aquela articulação que acabou chegando numa candidatura... Essa coalizão já teve início nas eleições de 1996 na capital do estado, Goiânia. Com Lyon. Os partidos que integravam esse campo oposicionista se uniram para respaldar a candidatura do professor Nion Albernaz. Ele foi vitorioso e isso acabou culminando nas eleições de 1998, com o ex-governador Marconi Perillo liderando essa coalizão. E aí eu estou fazendo contas aqui, o senhor tinha o quê? 16, 14, 15, 16 anos? Em 94? Em 94 eu tinha 16. 15 para 16 anos. Imagino que tenha sido algo empolgante, né? Ver esse processo, 94 uma derrota e depois 96 e 98. Sem dúvida, foi uma experiência bastante enriquecedora. Eu tive a oportunidade de participar ali de alguns atos políticos e partido que eu logo em seguida me filiei. Na época era PPR, Partido Progressista Renovador ou Reformador. Eu não me recordo o significado da sigla, mas era o PPR. Que era aliado do Marconi. Ocupava a vaga de vice do então deputado federal Ronaldo Caiado. Reformador. Com o ex-deputado Nerivaldo Costa, sendo companheiro de chapa do Ronaldo Caiado. Uhum. Mas o PPR já era comandado pelo Balestra? O PPR... Mas já era o Balestra? Eu não me recordo quem era o presidente. Eu não me recordo. Confesso a você que não me recordo. Mas logo em seguida, o PPR fez uma fusão com o PP, que era o partido da Lúcia Vânia, dando origem ao PPB. Foi o partido que eu me filiei em 1999. Uhum. Bom, e aí a pergunta do Chico, né, tinha a ver com isso. O Sim. marconismo foi depois disso, né? Esses partidos acabaram sendo... formando o mesmo grupo que depois elegeu o Marconi Perillo. Uma candidatura à época, no início de 98, quem fosse pensar quem era candidato, ninguém ia falar de Marconi Perillo. Falava do Balestra, da própria Lúcia Vânia, até do Lyon, né? Foi colocado como candidato no início do processo. Era o pré-candidato, né? Esteve candidato alguns dias e logo em seguida acabou declinando desta posição, refluindo para uma candidatura de deputado federal, para a reeleição de deputado federal. Ele já estava no 3º mandato, indo para o 4º mandato, e o Marconi acabou sendo escolhido o candidato desses partidos que integravam esse campo de oposição ao governo do PMDB na época. E o senhor esteve, né, com o Marconi no Tempo Novo, como aliado, até como eleitor? Estive com ele em todas as eleições majoritárias que ele participou. E hoje o senhor no MDB, né, que foi o rival? Hoje eu, em meados do ano passado, tomei a decisão de filiar-me ao MDB em razão da afinidade que eu possuo com o presidente da sigla, o Daniel Vilela. Essa relação iniciou anteriormente a esta data que eu me filiei ao partido. Eu convirjo com o Daniel em vários pontos de vista, sobretudo no que diz respeito ao comportamento ético, moral, correto que o Daniel exerce enquanto homem público. E eu enxergo nele uma figura pública da mais alta qualidade, alguém que está preparado para exercer qualquer cargo nesta república. Prova disso é que presidiu a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, logo no seu primeiro mandato de deputado federal. E, em razão de acreditar, de ter afinidade, de convergir com o Daniel em vários aspectos que fazem parte da nossa conduta política, eu acabei tomando a decisão de me filiar ao MDB. Eu acho que na vida você tem que estar ao lado das pessoas que você confia. Eu confio no Daniel, tenho crença absoluta nas qualidades, nos predicados, nas potencialidades que ele carrega enquanto homem público e vejo nele um futuro muito largo para ser exercido.
no eventual disputa de Daniel Vilela e Marconi Perillo em 2026, o senhor estaria com o Daniel? A minha posição já está tomada. Eu sou o Daniel Vilela para governador em 2026. Inclusive, estou trabalhando já para que esse projeto se consolide. Mas o senhor tem uma boa relação com o Marconi? Ótima relação, ótima relação. Eu sempre procurei corresponder enquanto companheiro. Reconheço as oportunidades administrativas que ele me proporcionou enquanto governador, eu prefeito. Tem uma relação extremamente amistosa, cordial e franca com o ex-governador Marconi, mas hoje, no MDB, em razão desta trajetória que eu passei a escrever ao lado do Daniel, eu estou convencido que estarei em 2026 defendendo o nome do Daniel para ser o nosso próximo governador. O que restou do marconismo, deputado? O senhor acompanhou a construção, viu a construção, depois o desenrolar disso durante 20 anos de governo. E hoje, o senhor vê que existe ainda esse movimento? Ou é isolado só no Marconi? Como é que o senhor avalia? O ex-governador Marconi é uma liderança muito forte, né? A sombra dele é extremamente larga. E por mais que ele tenha enfrentado episódios de desgaste, de dificuldade nos últimos anos, ele demonstrou nessa eleição pulverizada que concorreu ao Senado que possui forte capilaridade, sobretudo no interior do Estado. O sujeito que é governador 4 vezes de um Estado e que exerce por 5 episódios consecutivos um mandato majoritário, ele foi 4 vezes governador, 1 vez senador. Não pode ser menosprezado em momento algum. Uhum. O Marconi é um político extremamente talentoso, hábil, e prova disso é a biografia grande que ele escreveu dentro da vida pública. Mas hoje não falta um grupo? Não há o que eu perguntei, né? Não fica isolado o marconismo na figura do Marconi? Não falta grupo? Ou o senhor acha que talvez há também essa leitura, não, né? Eu acredito que ele tem ainda... Mas a eleição do Bolsonaro em 2018 mostrou que grupo pode ser irrelevante na política. Né? É claro que parte do grupo que acompanhou o Marconi ao longo de muitos anos não está mais ao lado dele. Mas ele ainda possui seguidores, possui pessoas que sustentam esta perspectiva dele novamente disputar uma eleição majoritária em Goiás, e ele já anunciou aí que continuará disputando eleições. Não sei qual é o projeto dele, mas o fato é que é público e notório que ele ainda possui força política. Uma outra pergunta, deputado, é sobre o PP. Eu sei que o senhor citou já, mas a história de Goiás, ela teve poucos grandes partidos, né? E até hoje tem poucos grandes partidos. Tem muitos partidos médios e mais ainda pequenos. O PP foi um grande partido. É ainda, na história a gente pode citar aí o PSDB, o MDB, né? E o PP sempre foi um partido com muitos prefeitos, com uma estrutura, o senhor fez parte dele por muito tempo. Hoje, o que é o PP na visão do senhor? Ele trocou de mãos muitas vezes, né? O partido ainda possui uma estrutura partidária densa. São muitos prefeitos que integram a sigla, são vice-prefeitos, são vereadores. O partido participou aí da chapa majoritária que disputou as eleições em 2022. Então, é uma sigla que, de fato, detém musculatura em todo o território goiano. E eu acredito que nos próximos pleitos, sobretudo agora na eleição de 2024, que ocorrerão as disputas em nível de município, o partido vai participar em várias cidades, não tenho dúvida disso. Mas o MDB também, né? E aí a gente fala da troca, né? Com certeza. O MDB ele é um partido que tem sido extremamente assediado. Isso não é retórica da minha parte, não. Eu comentei com o presidente Daniel Vilela que eu estava impressionado com o volume de pessoas no interior do Estado que têm nos procurado com a intenção de reestruturar a legenda onde o partido não possui tanta força, de vir para o partido multiplicar esforços aonde ele já está consolidado. Então, o MDB é o partido do momento, na minha visão. E tinha uma análise um pouco mais pessimista quando Daniel Vilela decidiu aderir à base do governador Caiado, né? Aqueles que foram contrários a esse movimento, evidentemente que fizeram previsões catastróficas. Isso. Mas, com a graça divina, as previsões estavam equivocadas.
Daniel foi um grande vitorioso nas eleições de 2022. Ele foi eleito vice-governador, o partido elegeu 2 deputados federais e elegeu 6 deputados estaduais. Nós chegamos com o mesmo número de parlamentares do partido governador na Assembleia Legislativa, o que é um resultado de bastante expressão numa disputa no âmbito estadual. Você está falando das previsões catastróficas, eu não pude deixar de lembrar do Gustavo Mendanha, né? E partiu do Daniel Vilela um encontro, uma aproximação e um convite para ele retornar ao MDB. Inclusive, o Gustavo Mendanha já disse que ficou feliz, satisfeito com esse convite. Vai só conversar com as bases, né? Porque ele não pode simplesmente Mas migrar, ele né? retomou a amizade, digamos assim, né? A irmandade, a fraternidade, eu diria. Eu acho, Ele voltou a falar com um carinho sobre o Daniel Vilela. eu acho que, quer dizer, até irmãos divergem e se distanciam num determinado instante. Ocorreu essa divergência momentânea, mas você não pode basear a sua relação com quem quer que seja por conta de um único e específico episódio que vincula 2 pessoas ou mais pessoas. Por mais que tenha ocorrido esse distanciamento entre os dois, sobretudo no momento em que tiveram que tomar a definição do que cada um faria nas eleições de 2022, é claro que isso aí fez com que eles se distanciassem. Mas eles viveram bons momentos, acredito que muito mais bons momentos juntos que momentos ruins. E eu sou partidário da seguinte tese, sempre fui. Passados as eleições, nós todos devemos desarmar os palanques e desarmar também os espíritos. Procurar conversar, convergir e alinhar os pontos de vista, se forem possíveis, aliar todo esse entendimento, principalmente quando isso aí se une para poder fazer o bem para as pessoas. Não sei se o senhor tem essa percepção, mas eu diria que há 2 anos, com o falecimento do Maguito, depois do falecimento do Íris, teve uma sensação de que o MDB ficaria um pouco carente de lideranças, mas o que nós temos visto agora é o surgimento de uma renovação mesmo. O senhor, que é muito jovem, tem 44 anos, o Gustavo Mendanha, se não me engano, tem 40, o Daniel 39. O MDB está se renovando com lideranças expressivas no Estado, jovens? Eu não tenho dúvida disso. O MDB, como eu disse a você, tem sido procurado permanentemente por pessoas e líderes políticos em todos os municípios do Estado de Goiás. Existem figuras emblemáticas que escreveram a história do partido no decorrer de tantas décadas. Eu sou cristão novo na sigla, fiz minha trajetória toda no Partido Progressista, mas venho com a perspectiva de não sair mais, de também contribuir para que o MDB prossiga sendo uma sigla de grande relevo no Estado de Goiás, principalmente legando às gerações mais novas inúmeros benefícios através de administrações públicas, de mandatos legislativos, do que a política pode produzir de positivo em benefício das pessoas. Sobre essa questão da retomada de conversa, da irmandade, enfim, deputado, qual seria a perspectiva, na visão do senhor, dentro do MDB para esse retorno do Mendanha? Porque nas entrevistas em que ele confirma a conversa com o Daniel, o recebimento do convite, ele deu outras entrevistas também e ele chegou a dizer que tem outras conversas com o PSD, por exemplo, com outros partidos, mas que consideraria sim o MDB desde que, e ele fala isso, houvesse ali já uma articulação para 2026 ou até para a eleição municipal de 24. Mas ele olha principalmente para a eleição estadual de 26 e já pensando em vaga na chapa majoritária, seja Senado, seja vice. O senhor acha que há espaço para isso? E aí eu vou fazer uma pergunta bem direta. O Mendanha voltando para o MDB já poderia voltar sentando na janelinha, deputado? O Gustavo tem uma história larga dentro do partido. Nenhum de nós, principalmente os que acabaram de chegar, como é o meu caso, pode menosprezar a vivência e a construção que ele produziu em termos partidários e através das administrações que ele liderou. Ele recebeu isso como herança do pai dele. O deputado Léo Mendanha foi um combativo líder do MDB, principalmente atuando na oposição, nos momentos mais difíceis que o partido passou aqui no Estado. Então, nenhum de nós, e volto a repetir, principalmente os que chegaram agora, tem legitimidade para contestar
o que o Gustavo representa para o MDB. Agora, eu entendo que ele e o presidente do partido, o Daniel, que é quem responde pela sigla, continuarão conversando, buscando esse entendimento, e caso isso seja viável para ambas as partes, eu acredito que irão chegar num denominador comum. Mas o fato é que só a perspectiva desse diálogo já nos deixa entusiasmados com um possível novo episódio, novo momento que os dois possam viver juntos aí nos anos que virão pela frente. Deputado, a gente falou muito do MDB, da renovação e da migração do senhor do PP para o MDB. O senhor vê alguma semelhança entre esses dois partidos? Porque eu estava pensando aqui, o presidente estadual do PP, o Alexandre Baldi, também é um ex-deputado federal, como o Daniel, muito jovem. O senhor também vê uma semelhança ou realmente foi uma mudança drástica na sua visão de um partido para o outro? Eu estou muito bem no MDB, estou me sentindo muito à vontade. O Daniel me proporcionou a perspectiva de ser candidato pela sigla, de estar exercendo esse mandato pelo MDB, de estar colaborando com a construção do partido em inúmeras cidades onde eu fui votado e detenho liderança política, de forma que eu me sinto absolutamente tranquilo e confortável no ambiente que o MDB me proporciona. Para todos que permaneceram no PP, eu desejo felicidades, que eles possam também seguir construindo a história de cada um, mas hoje a minha perspectiva política se vincula única e exclusivamente ao MDB. Deputado, o senhor citou em alguns momentos aqui, nós perguntamos, enfim, sobre a base do senhor, a quantidade de votos, é uma votação bastante expressiva e o senhor tem uma votação principalmente no interior do estado, né? 215 cidades. É uma votação capilarizada no estado com marcas do agro, né? Com marcas rurais. Como é que o senhor recebeu e como é que a base do senhor recebe a taxa do agro e agora confirmada pelo STF? Eu acho que houve muita polêmica no momento em que a matéria chegou para a Assembleia Legislativa no final do ano passado. Nós não podemos esconder de ninguém. Isso aí gerou diversos sobressaltos, sobretudo para aqueles que militam nesse setor. Mas eu entendo que isso aí é matéria vencida. Nós precisamos olhar para o futuro. Essa taxa ela vai ser importante para que o governador concretize esse mapa de obras que foi apresentado recentemente na Assembleia Legislativa e contempla todas as regiões do estado de Goiás. Em que pese haja visões divergentes a respeito da taxa, eu acho que todos convergem no seguinte sentido: saber que esse dinheiro estará sendo administrado por um homem honesto, que é o governador Ronaldo Caiado, e, obviamente, esse dinheiro, que é única e exclusivamente destinado para a construção de estradas e pontes, será aplicado de maneira devida e o Estado dará um salto de qualidade do ponto de vista estruturante ao longo desses anos que virão pela frente. O sentimento do agro, digamos assim, a gente generaliza. Eu sou agricultor. O senhor disse que pensar para frente. Eu confesso a você que essa situação está apaziguada no que tange a mim. Outros tantos companheiros têm o mesmo entendimento que eu. E eu cito para você um exemplo claro. Há cerca de 20 dias, eu me reuni numa propriedade rural, lá no município de Silvânia, cidade que represento com muito orgulho e possuo vários amigos, várias pessoas que fazem parte do meu convívio pessoal e familiar, onde nós discutíamos lá a perspectiva da pavimentação da GO 147. E logo em seguida veio, ou melhor, há uns dias antes dessa nossa reunião, foi zarada essa liminar, suspendendo a cobrança. Uhum. Ali era ponto pacífico entre todos, que se esse recurso não voltasse a ser arrecadado, ficaria mais difícil que essa estrada fosse asfaltada. E eu percebi que a torcida de todos que estavam presentes é para que esse recurso voltasse a ser coletado pelo Estado, esse dinheiro continuasse entrando nos cofres públicos e o Estado tivesse uma alternativa mais larga de dinheiro para ser aplicado aí nesse tipo de obra. Hoje, o programa obviamente não vai ao ar hoje, mas hoje o governador Ronaldo Caiado está em Brasília participando de uma reunião da Frente Agropecuária. Ele deve tratar esse assunto da taxa do agro também, mas nos bastidores dizem que é um dos primeiros passos
do lançamento nacional do Caiado, algo que ele pleiteia como uma candidatura à presidência. O senhor está acompanhando essa questão? Como que o senhor avalia essa possível candidatura do governador? Olha, o governador Ronaldo Caiado sempre foi protagonista no Congresso Nacional dos debates de forte repercussão em âmbito nacional. Ele sempre foi uma figura de proa, sempre foi um parlamentar de altíssimo clero, líder da bancada do PFL, do Democratas, das siglas que antecederam a União Brasil. No Senado, a mesma coisa. Então, nenhum de nós podemos negar a influência em âmbito nacional que ele exerce e exerceu em outros instantes. Eu acho que isso é legítimo. Ele tem uma trajetória calcada, sobretudo, em princípios éticos, morais. Ele, no decorrer de toda a sua existência na vida pública, nunca foi alvo de acusações relacionadas a qualquer prática de corrupção ou de malversação do dinheiro público. E hoje é um governador que, pela primeira vez na história de Goiás, foi eleito e reeleito no primeiro turno. Ou seja, mais do que ninguém, a população o credencia. E não há autoridade mais legítima dentro da política, da vida pública, do que aquela que é conferida pelo povo. De forma que ele tem uma projeção diferente da que ele estabeleceu para o primeiro governo, que ele procurou fazer um ajuste fiscal, sanar as contas públicas. Agora, a visão dele é muito mais no sentido de empreender, de fazer com que o Estado progrida do ponto de vista de obras. E eu acredito que isso vai dar a ele uma visibilidade nacional para se apresentar como uma das alternativas que pode disputar as eleições de 2026. Que desafios ele tem que superar? Porque Goiás é um estado, querendo ou não, tem uma representatividade muito pequena em questão eleitoral, né? Nós somos poucos eleitores comparado ao restante do Brasil. É difícil um governador periférico ganhar uma eleição presidencial. Por exemplo, Collor ganhou do Alagoas, né? Mas eu não me recordo alguém de fora do eixo Minas, São Paulo. Deixa eu complementar, Chico, porque o colega jornalista nosso, Augusto Diniz, no Twitter aí nessa semana, ele postou um trecho do debate da Band de 89, em que o Lula ia fazer uma pergunta, a mediadora era a Marília Gabriela, e ela fala, pode fazer a pergunta, para quem que o senhor vai perguntar? E o Lula fala, vou perguntar para o candidato Paulo Maluf. Aí o Caiado, fora do microfone, fala assim, pergunta para mim, chamando o Lula pro debate. Aí o Lula, eu ia falar ironicamente, mas não é ironicamente, né? Ele falou assim, quando você crescer, eu pergunto para você. Daqui a pouco, depois eu pergunto para você. Quando você passar de 1,5%, eu pergunto para você, nas pesquisas naquela época, lá em 89. Eu sei que tem ali uma provocação, né? O Caiado sempre foi anti-PT, anti-esquerda, uma referência da direita, mas números são números, né, deputado? O Goiás é pequeno, né? Essa população que aprova Caiado e reelegeu ele no primeiro turno ainda é pequena no cenário nacional. Aí volta a pergunta do Chico, que desafios ele tem que superar? E aí o Chico citou o Collor, né? Querendo ou não, também meio periférico, apesar do Nordeste ter um peso político grande, mas meio periférico. Havia uma campanha, digamos que de marketing, né? Muita coisa envolvida naquela eleição do Collor. O que falta? Que desafios o Caiado tem para isso vingar, digamos assim? Rubens, eu sou oriundo de uma cidade pequena, chamada Vianópolis, que alguns nem sequer a conhecem. Eu nunca aceitei a tese que, pelo fato de ser prefeito de uma cidade pequena, eu teria que me apresentar de maneira constrangida perante quem quer que seja na hora de pleitear um benefício, na hora de debater algo que fosse de interesse do meu município e no momento em que eu precisasse defender as teses que convirjam com aquilo que é importante para a população que eu representava. Deixa eu interromper o senhor rapidinho. Quando eu comecei a cobrir política, isso tem uns 13 anos, mais ou menos, eu na redação, com os meus colegas ali mais experientes que eu, com colegas também de outras redações, de outros veículos, eles sempre vai e vem, citavam o nome do Isiquinã. Isso lá 2010, 11, já tem algum tempo. E eu, novo, né, foca, como a gente diz, jornalista começando, eu tentava entender que nomes são esses, né? Eu queria olhar para um evento, por exemplo, um evento de governo, e saber, não, esse aqui é o prefeito de tal cidade, esse é o presidente da GM, queria identificar. E o pessoal vai e vem e falava vários nomes, entre eles do Isiquinã.
por que é o Isiquinã? Não é prefeito de Vianópolis? Qual que é a... Por que vocês sempre falam do Isiquinã? E aí eles iam me ensinando. Não, o Isiquinã tem uma atuação grande, o PP é um partido, foi o que eu perguntei para os senhores lá atrás, é o partido que tem capilaridade, enfim, aí eu entendi quem era Isiquinã e por que vai e vem as articulações políticas passavam pelo senhor. É justamente nessa esteira que você está dizendo que eu foco o meu raciocínio no que se refere a uma eventual participação do governador Ronaldo Caiado numa disputa para presidente da República. Não é pelo fato de Goiás ser um estado de menor proporção eleitoral que aqui não existam pessoas qualificadas para o debate, pessoas que detêm ideias que podem significar um avanço considerável naquilo que é importante em nível de Brasil. Mais do que o Estado que cada um representa, eu entendo que aquilo que cada um carrega do ponto de vista do conteúdo, do conhecimento, daquilo que acumulou no decorrer da sua trajetória, no decorrer da sua biografia, é fundamental para que o eleitor decida o seu voto. E o governador Ronaldo Caiado, como todos nós aqui já dissemos, é um político de ampla projeção nacional no que se refere à sua participação no Congresso Nacional enquanto deputado federal, enquanto senador, enquanto alguém que protagonizou os debates mais importantes produzidos pelo Congresso Nacional e é um governante de ficha limpa, que não tem nenhuma mácula que possa desabonar o seu currículo, principalmente naquilo que diz respeito em uma disputa presidencial. Nós todos estamos aí a acompanhar episódios trágicos naquilo que se refere ao comportamento de políticos que ocuparam e que ocupam aí posições importantes em nível de Brasil. Com o governador Ronaldo Caiado, eu tenho certeza que o eleitor e que o cidadão que nele confia nunca vai passar esse constrangimento. Deputado, o senhor falou de debates acalorados e eu lembrei da legislatura passada da Assembleia, onde tinham debates acalorados e briga, e gente ameaçando e chamando para brigar lá do plenário e xingando. Tá mais tranquilo, né, essa legislatura. A gente teve uma matéria polêmica que foi a questão de Pasgo, mas acho que não teve nenhuma uma briga acalorada igual tivemos nos últimos anos. A gente está no início de legislatura. Mas já deu tempo. Ocorreu uma renovação importante nos assentos ocupados na Assembleia Legislativa, quase 50% de deputados novos passaram a integrar esse ambiente legislativo. Eu acho que também a perspectiva das matérias polêmicas ela é fundamental para que esses debates ocorram. Agora nós não tivemos tantos temas que pudessem protagonizar esse nível de debate, que, infelizmente, ao meu ver, não é aquilo que a população espera. Quando o cidadão chega ao ponto de partir para vias de fato, isso é lamentável. Isso daí tem que ser abolido do convívio político. Mas eu entendo que o bom convívio ali, às vezes a gente acaba divergindo em algumas ideias, mas com todo o respeito. Isso daí é fundamental para que as pessoas também tenham um convívio harmônico no ambiente legislativo. Mas eu concordo com você, de fato, não ocorreu nenhuma polêmica assim, mais acentuada que culminasse em palavras acaloradas por ambas as partes que estivessem ali nas tribunas debatendo ou divergindo a respeito de qualquer tema. Até aproveitar essa questão, que acho que a mais polêmica até agora foi a questão do Pasgo, né? Que a oposição se mobilizou mais, mas ainda assim foi votado muito rápido, né? Teve até quebra de interstício para poder votar. Votou à noite, no outro dia de manhã, porque era véspera de feriado, já votaram novamente. O senhor acha que essa aprovação não foi rápida demais? Deu tempo de debater o tema nesse período curto em que a matéria foi apreciada? Olha, a matéria passou pela Comissão de Constituição e Justiça, ela foi alvo de audiência pública, de debates no plenário. O projeto, sobretudo o texto, era muito claro. O IPASGO, ao contrário do que alguns tentaram vender para a sociedade, não é objeto de privatização. Porque como é que você privatiza um órgão público se o Estado continua controlando esse órgão e se não entra dinheiro no caixa para consolidar uma venda? Essa por aí. Segundo lugar, o projeto previa que as alíquotas
exercidas no momento da contribuição pelos usuários não sofreriam nenhum tipo de aumento. O rol de cobertura vai se ampliar. Em quantos instantes aqueles que são usuários do IPASGO se dirigiram para ser submetidos a um tipo de tratamento, cirurgia ou procedimento, e a resposta era que o Instituto não cobria esse tipo de ação. A carteira de usuários do IPASGO está impossibilitada de ser alienada para outro plano de saúde, o projeto também prevê isso. O Estado se compromete a aportar recursos em caso de desequilíbrio financeiro por parte do Instituto nos anos que virão pela frente. Então, da nossa parte, as proposituras ali apresentadas pelo governo, com as modificações realizadas pelos deputados, nos contemplaram. Na medida que você está contemplado, que você está satisfeito com o texto que está ali apto e pronto para ser votado, não há motivo para não se votar. Agora, a oposição está e esteve no papel dela, de contraditar, de buscar polêmica, de dizer que o projeto era ruim, mas, aos nossos olhos, isso eu falo sem qualquer tipo de sentimento governista, o projeto atendia e atende à expectativa daqueles que são usuários e também dos servidores que não terão nenhum tipo de prejuízo do ponto de vista trabalhista ou das garantias que a eles estão asseguradas em razão da vinculação com o Estado que cada um possui. Esse regime jurídico novo do IPASGO, SSA, né? Ele é muito específico, né? Qual outra autarquia, empresa que usa esse tipo de regime? O problema, o SESI é um exemplo disso, né? E bons serviços são prestados. Agora, é preciso que se diga e que se deixe claro o seguinte: existiu uma determinação por parte do Tribunal de Contas do Estado para que o governo de Goiás desvinculasse das suas receitas, aliás, da receita corrente líquida do Estado, as receitas produzidas pelo IPASGO. E a maneira de fazer isso era através dessa modificação da personalidade jurídica. O governador não tinha outra alternativa, sob pena de ter as contas rejeitadas. Então, ele cumpriu uma determinação exarada pelo Tribunal de Contas do Estado. O texto foi trabalhado para que ele atendesse o maior número de interessados, e nós avançamos em relação àquilo que o IPASGO proporcionava aos seus usuários, porque agora também, segundo prevê o texto, os pais daqueles que contribuem podem também serem alvo e serem incluídos aí na cobertura que o Instituto proporciona. Então, a realidade é essa. A gente tem que falar a verdade. Por mais que você discorde da posição de um governo, é injusto você se valer de argumentos que não condizem com a verdade para tentar combater aquilo que está ali posto. Deputado, eu perguntei aqui ao longo da entrevista sobre a repercussão da taxa do agro com uma parte da base do senhor, enfim, com o agro, né? E esse mesmo setor com a administração Lula. O senhor é bolsonarista? Essa pergunta é mais no sentido de termologia, né? O que o senhor acha da polarização política? Não, eu sou contra essa polarização, esse radicalismo. Eu acho que tudo que é extremado na vida é prejudicial àquilo que você busca do ponto de vista de sanidade, de correção, de algo que é certo. E equilíbrio mesmo, né? Essa paixão exacerbada, ela não contribui para a construção de nada, né? Eu votei no primeiro turno na ex-senadora Simone Tebet, candidata do meu partido à presidência da República. No segundo turno, votei no Bolsonaro. Mas eu não sou cético em relação às qualidades ou aos defeitos de quem quer que seja. Não é pelo fato de ser meu aliado que o cidadão só tem qualidade, ou o fato dele ser meu adversário que ele só possui defeitos. Tem gente que analisa as coisas com 2 pesos e 2 medidas. Eu não sou partidário dessa tese. Entendo, respondendo a sua pergunta de maneira mais objetiva, que essa história de rotular posições, sobretudo no campo político, não contribui para a construção de um país melhor. O jeito de ser bolsonarista, ser lulista, eu acho que nós temos que buscar sempre o equilíbrio. Pois é, e aí vem uma pergunta prática. Como é que está até agora, meses, né? Estamos em abril, final de abril, o governo Lula, essa gestão do governo federal para o agro?
Nós aí estamos a esperar medidas concretas que digam respeito ao setor. Eu prefiro ainda aguardar mais tempo para que alguns anúncios sejam feitos, para que alguns temas sejam trazidos à tona e aí fazer uma avaliação mais profunda. Mas o que seriam demandas assim? Não, por exemplo, o Plano Safra, essa reforma tributária que está aí no forno para sair, para ser votada, essa questão que diz respeito aos financiamentos que são colocados à disposição dos agricultores, os juros. Então, são políticas que precisam ser avaliadas ainda com uma complexidade e com uma profundidade maior. Eu quero fazer só mais uma, e é mais uma questão de curiosidade mesmo, agora que a gente está nesse finalzinho. O nome do senhor eu sei que é por causa do pai do senhor, mas de onde vem esse nome Isiquinã? Qual que é a origem? O nome é libanês, é de origem libanesa. Isiquinã, em libanês, significa Jesus o Prometido. Que legal. Mas em libanês são dois nomes, Isiquinã, Jesus o Prometido. E alguns ascendentes também possuem esse mesmo nome. Por exemplo, o meu bisavô se chamava Isiquinã. Pulou uma É geração, uma origem familiar. O senhor ainda não tem filho? Tem um filho. Qual o nome dele? José Miguel Quinã. Um pouquinho diferente. Eu fiquei esperando o Isiquinã de novo. Não. O senhor torce para que time, deputado? Eu sou vilanovense de coração desde criança. Primeiro meu único time. Né? Na política o senhor acredita bastante em pesquisa? Acredito e me pauto muito pelo que os institutos dizem. Estou perguntando porque essa é uma pesquisa sobre torcida. Vou chegar lá. Vou voltar ao Vila Nova ainda. Em que pese existam alguns institutos que não detêm qualificação e acabam desvirtuando o foco fundamental que cada instituto tem, existem bons institutos que, de fato, sinalizam no caminho correto que deve ser seguido por todos que acreditam na ciência. Inclusive, eu queria deixar claro que o Mais Goiás foi o único que acertou a pesquisa para o Senado. Só o Mais Goiás que dava a vitória do Wilder para Senado na eleição passada. Gente, encontrou a pesquisa? O único crédito que eu vou conseguir dar, porque pesquisa, como o senhor disse, eu gosto de tratar com bastante seriedade. Eu realmente levo a sério pesquisa, adoro a ciência por trás de pesquisas bem feitas, enfim. Então, infelizmente, o único crédito que eu vou dar aqui é do Globoesporte.com mesmo. E aí a pesquisa tá lá, repercutiu muito, tá repercutindo muito. Pesquisa enquete, né? Não é pesquisa, tem um instituto que fez no Brasil inteiro. E aí, segundo essa pesquisa, deputado, Vila Nova tem 0,9% dos torcedores do Brasil. O Atlético Goianiense... 250 milhões de habitantes. De habitantes. Aí eu não sei se eles pegaram habitantes ou torcedores, né? Não mas sei. Com base na estatística, aí você tem que mensurar o que esse 0,9 representa. Não, mas aí eu não vou entrar na conta. Aí, depois do 0,9 do Vila, tem o Atlético tem 0,4%. E o Goiás 0,2%. Então, segundo essa pesquisa... Segundo a pesquisa, não resta dúvida que o Vila é o maior do Centro-Oeste. Exatamente isso. Se somar torcidas de acordo com a pesquisa do Goiás e do Atlético, não dá a quantidade de vilanovenses. E você sabe que eu não duvido. Não, o Vila... Eu duvido, tudo bem, da proporção, né? Se somar a torcida de Goiás e Atlético não dá a do Vila, eu acho que a proporção tá errada. Mas o Corinthians teve uma fase que não ganhava nada e a torcida cresceu. Tanto é que a torcida recebeu o apelido de fiel, né? Exatamente. Principalmente esse tipo de torcida, assim, mais apaixonada. Como a torcida do time Mineiro, para o qual esse cidadão torce aqui. Time é o Vila Nova. Eu fico meio indignado, vou refazer a minha indignação aqui. Porque ele tá aqui em Goiás há anos, tem família aqui e tudo mais, a vida dele é aqui, ele não arrumou um time pra torcer aqui, pra gente poder zoar com ele, que fosse o Goiás, o Atlético, o Vila, o Goiânia. O Goiânia, o Galo. Tudo a ver. O mascote é o mesmo. Não, mas eu já tô avisado, vou chegar sofrendo já. Eu torcia pelo Flamengo porque as pessoas da minha geração assistiram aquele Flamengo do Zico ganhar absolutamente tudo. E eu me tornei muito mais ziquista do que flamenguista. Tanto é que depois que o Zico parou de jogar, minha paixão pelo Flamengo arrefeceu bastante. O senhor era criança naquele período, né? 81, isso. 2, 3, Isso. Eu criança não tive muita escolha. Meu pai já me levou para ver jogo do Goiás e aí é uma coisa muito mais familiar, minha relação com meu pai, do que com o clube, necessariamente. Aí o
deputado e todos os vilanovenses podem fazer a piada de sempre, que torcedor do Goiás não é assim... É muito diferente, né? O perfil torcedor do Vila. Eu admito isso. Torcedor do Vila torce pro Vila Nova mesmo. É verdade. Sim. A minha relação é muito mais familiar, assim, aquela coisa de ir pro Eu estádio acredito junto. que a relação da torcida vilanovense com o seu time, ela é muito intensa. É uma paixão, assim, fragorosa, forte, Vermelha. que, de fato, incendeia. É. O senhor nunca pensou em entrar para essa atuação no Vila, no futebol? Não, eu joguei Hoje futebol. Não, digo eu até Da quero diretoria. saber. Não, até quero saber se o senhor jogar. Não sabia que o senhor tinha jogado. Mas digo assim, hoje tem essa... temos pessoas aí no Atlético, no Goiás menos, né? Mas no Vila, principalmente, tem o Romário Policarpo, né? Assim, políticos que começam a entrar também na política esportiva. O senhor Não, a pensa princípio, eu tenho assim, muito desejo de colaborar com o Vila Nova no âmbito diretivo, mas não com essa pretensão de estar liderando qualquer processo nesse sentido. Aham. Mas atuando ali na retaguarda, nos bastidores e prestando a minha humilde contribuição. Porque eu tenho a impressão de que quando o político é torcedor, ele fica olhando o clube. E ainda mais o Vila Nova, que convenhamos, né? Ele há muito tempo não tem uma gestão organizada. Eu não estou querendo criticar, eu não sou jornalista esportivo, eu não vou criticar ninguém. Mas, enfim, o Vila, né, tá há muito tempo sem ganhar um campeonato goiano. Enfim, eu imagino que o senhor, como político, pode pensar, gente, a gente podia tentar organizar isso. Mas... Dá uma vontade de tentar... Não, sem dúvida, mas como eu lhe disse, meu pai foi conselheiro vitalício do Vila Nova. Ah, sim, não sabia. E até o seu falecimento, ele possuía esse título lá dentro do clube. Eu ainda não me aventurei nessa perspectiva de participar ali de um processo de direção de clube. Mas, como eu disse a vocês, espero, num curto espaço de tempo, poder contribuir lá com a direção, poder colaborar na viabilização do clube sob vários aspectos. Bom, então, eu não sei se já houve alguma tratativa nesse sentido, mas a entrevista pode gerar um convite, quem sabe. O senhor disse que jogou, eu fiquei curioso. Quando eu perguntei da atuação, o senhor disse que eu já joguei. Jogou joguei futebol. pelada ou realmente... Minha vida, e diz que autoelogio é vitupério, né? Então não, eu vou declinar em relação a qualquer Nós vamos buscar tipo relatos. de virtudes que eu possuía como jogador. Vou deixar aqui a reportagem do Mais Goiás, que é bastante eficiente. Okay. Procure saber acerca disso. Vou lhe dar uma referência. O Rafael Vasconcelos, da TV Brasil Central. Vou buscar saber com o Rafael. Eu nunca joguei bola com o Rafa, não, mas ele tem um jeitão de ser totalmente estrambelhado com a bola. Ele era bom de bola. Qual a posição do senhor que o senhor jogava? Ou joga? Na minha época, a posição se chamava meia esquerda, né? Eu jogava com a 10. Hoje acabou isso, é meio atacante. Na minha época era lateral direito, zagueiro central, quarto zagueiro, lateral esquerdo, médio volante, meia direita, meia esquerda. Ponta direita, centroavante e ponta esquerda. Hoje a configuração de campo mudou bastante. Ponta direita 11, né? O direita 7, né? 7, e o esquerdo 11. Ele disse que não ia se auto-adjetivar, né? Mas só dizer, meia esquerda eu jogava com a 10, a gente já sabe, a gente não precisa... Com a 10 e com a faixa. Tá respondido. Deputado Siquinã na mesa do Pode Mais Alego. Quem sabe em algum momento esse podcast vai pro campo, aí parece que a 10 já vai ter lugar, né? Já vai ter dono. Costas. Deputado, obrigado pela presença aqui. É uma primeira conversa. O Pode Mais Alego segue os seus trabalhos e o senhor com certeza vai voltar aqui para outras conversas. Eu é que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, quero parabenizar-lhes pela perspectiva que dão aos parlamentares de se apresentarem para a comunidade goiana, de darem mais vazão aos episódios que são protagonizados por cada um de nós e, principalmente, dar publicidade ao trabalho que cada um realiza, sobretudo no âmbito legislativo. E eu julgo que a população é o foco fundamental da atuação de todo homem público responsável que milita nesse setor. É isso. Pode Mais Alego, dessa vez com o Siquinã, deputado do MDB, ex-prefeito de Vianópolis. Chico, fica assim. O Chico é goleiro. Ia perguntar da profissão. Jogo no gol. Da posição, ele é porque goleiro. Porque eu sou ruim, né? Aí eu jogo no gol. Eu sou peladeiro, então eu sou daquele onde que precisa jogar. Na linha ou no gol? Não tem posição, no gol eu né? sou bem ruim, mas assim, na linha eu gosto de jogar
mais no ataque, mas assim, peladeiro, gente. Tem que jogar na frente, atrás, a gente joga. É isso. Mas quando eu comecei a fazer uma escolinha muito novinha, eu jogava de lateral direito, que é onde normalmente o Pereba joga, né? O Pereba. É, porque se o cara é bom zagueiro, defende bem, ele é zagueiro. Se ele é bom atacante, ele joga na meia esquerda, joga de atacante. Se ele é mais ou menos, fica na lateral lá. E não passa do meio de campo. Era o que falavam pra mim. Teve uma época que o futebol brasileiro estava escasso em termos de lateral direito, né? É. Hoje é de tudo, né? De repente apareceram vários. Eu acho que pelo fato de enxergar essa lacuna que momentaneamente existiu. E a lateral é bem treinável, né, deputado? Pode ser mais ou menos, não. Corre aqui, cruza mais ou menos e vai Dá indo. pra enganar. Dá pra enganar. É mais ou menos a minha posição. Gente, obrigado a você que nos acompanhou até aqui nessa edição do Pode Mais Alegre, inclusive no Papo Esportivo. Acompanhe aí o trabalho dos deputados estaduais e siga a Assembleia Legislativa no YouTube e em todas as redes sociais. Siga também o Mais Goiás. E eu te espero na próxima edição aqui do Pode Mais Alegre. Até mais. Até mais. Valeu.